A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui um texto. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo, nem você nem os pastores, então fica tranquilo, tudo na bênção, amém? Vamos abrir lá em Hebreus, não precisa se abrir não, o Data Show vai jogar aí, eu vou ler Hebreus capítulo 13, verso 7, só para que você possa entender o que está acontecendo e o que vai acontecer aqui neste lugar, amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, amém? E por lembrar dos nossos pastores, comemora-se no segundo domingo do mês de junho, anualmente, o dia do pastor. Só que no domingo passado, estava muito, né? Teve batismo com a honra e glória do Senhor. 17 pessoas desceram a água, e foi um presente muito bom, como bem ele disse aqui em cima. E aí foi meio que corrido, mas nós não esquecemos, nós lembramos, né? Tanto que eu tentei de todo jeito, mas não deu. Vai ter mesmo, vai ter mesmo, vai. Vou passar para o próximo domingo. Então é isso que está acontecendo. Eu espero que o Senhor ministre o coração de vocês, principalmente nessa noite, através de tudo que vai acontecer neste lugar. E Deus vai ministrar o coração de todos também, assim eu creio, como já ministrou no meu, através do que a gente preparamos, Deus já tem ministrado. E o culto será de celebração, Rei dos Reis, amém? Senhor dos Senhores. A paz do Senhor a toda a igreja, aos pastores. Como o Ronaldo disse, né? Nós estamos aqui, o grupo Agnus Dei, para estar homenageando esses pastores, né? Que já há alguns anos estão aqui conosco, e nós temos que estar honrando, né? Porque a palavra do Senhor diz: dá a honra a quem tem honra. Nós estamos aqui para honrar os nossos pastores nesta noite. Vida de pastor: ele acorda, levanta, ajoelha e ora, louva, consagra, jejua, exorta, sorri e chora. Aprende, ensina, repreende, consola e abençoa, glorifica, prega, unge, visita, compreende e perdoa, semeia, cultiva, colhe, alimenta, oferece, acalenta, socorre, profetiza, peleja, vence e agradece, brilha, intercede, batiza, santifica, ouve e cala, dá, recebe, restaura, triunfa, edifica, sente e fala. Vai ao hospital, presídio, velório, ou seja, onde for, em busca da ovelha perdida, pois é ele um pastor. E lá se vai o pastor, levando o consolo ao coração aflito. Dos seus olhos rola uma lágrima, no lugar do grito. E a dor que transforma na alegria dá compensação por ter sido escolhido para tão sublime missão. Sua vida nas mãos do Senhor, indo por onde for, levará consigo a família, vivendo com integridade, amando a palavra e a verdade. Parabéns, pastores. Aleluia. Canção do amigo. Essa é a canção que nós vamos adorar ao Senhor, porque é assim que nós queremos ser para vocês, amigos. Amém? O verdadeiro amigo.
Paz do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos com isso, querido, mostrar a força da unidade. Amém, querido? Unidos nós podemos muito mais. Amém? Compreendendo? Deus abençoe. Amém? Amém. Vendo o cineminha, cara, eu tava ali no teatro, vendo o teatro, eu esqueci que eu tinha uma peça, tava tão empolgante. Mas é muito forte, irmãos, quando a gente fala sobre unidade. E o pastor, ele é o elo, ele é a chave para trazer essa unidade. Tanto para os líderes, tanto para a igreja e por aí vai. Essa noite eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, capítulo 10. Eu quero que você deixe aí sua Bíblia aberta em todo esse capítulo. Eu vou ler o 1 e o 2, mas nós vamos trabalhar todo esse contexto de Marcos 10. Amém? Todos abriram aí? Então eu vou ler o 1 e o 2. Desculpe, irmãos, me perdoe em nome de Jesus. João 10. Amém? Eu estava ali falando de Marcos. Até eu que não estou achando aqui, estava separado. Aqui, ó. João capítulo 10. Amém? Vou ler o versículo 1 e 2, mas eu preciso que você deixe todo isso de uma forma bastante rápida. Em nome de Jesus, Deus vai falar com você. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, ou algumas versões dizem, passa pela janela, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde estamos vivendo uma crise espiritual, sim ou não? Uma crise muito grande espiritual, ainda mais quando se fala de identidade espiritual ou de ética cristã, se assim você entende. Estamos vivendo uma crise, um momento onde esses conceitos sendo misturados, a sociedade acaba sofrendo grandes coisas, grandes problemas acarreta a sociedade. E Jesus aqui nessa parábola, ele fala uma história dele mesmo, porém para servir como um exemplo para o pastor e para a ovelha. Jesus ele é muito claro quando ele começa aqui a descrever o exemplo do pastor padrão e o exemplo da ovelha padrão. Amém? Nós vamos trabalhar aqui, o Senhor aqui nessa história do bom pastor, ele cita 7 atribuições para o bom pastor. Ele cita 7. E ele cita 7 atribuições também para a ovelha. Ele cita aqui 7 para o pastor e 7 para a ovelha.
Eu vou falar as 7 atribuições de um pastor que segue o exemplo de Jesus Cristo, o nosso principal pastor da igreja, o centro, o cabeça, o guia. Nós vamos aqui citar algumas dessas atribuições. Antes que eu vá à frente aqui, a palavra pastor, irmãos, ela quer dizer aquele que cuida de um rebanho. E na Idade Média, é tão interessante que eu estudando e pesquisando, na Idade Média, esses líderes espirituais, eles eram chamados de cura de alma. Eles eram chamados, não é curandeiro não, viu, irmão? Cura de alma. E aí eles eram apelidados de cura, de tanto que eles curavam a alma das pessoas. É igual a gente muitas das vezes chega na igreja todo cheio de problema, todo cheio de situação, daqui a pouco recebe a palavra da versão do pastor que é psicólogo, depois nós recebemos a palavra da versão do pastor que é conselheiro, e aí a gente vai recebendo uma cura. É por isso que denomina esse nome de cura, não curandeiro, cura através do Espírito Santo, amém? Não confunda. E no verso 2 aqui nós vamos ter a primeira atribuição. O verso 2 diz assim: aquele que porém entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a primeira atribuição que nós vemos aqui nessa parábola de Jesus é entrar pela porta. Às vezes o cara fala, mas entrar pela porta, o que significa entrar pela porta? No nosso caso hoje, irmãos, entrar pela porta significa o pastor hoje, para ele ser pastor, seguindo o exemplo de Jesus, ele precisa passar por essa porta que é Jesus. E de que forma ele passa por essa porta? Por um processo. Nosso ministério hoje existe um processo onde a pessoa ela é ordenada a pastor. E o pastor, ele tem sobre ele um outro líder. O pastor que passa pela porta, ele tem sobre ele um outro líder. No nosso caso, pastor Marcos, pastora Márcia, são os líderes deles, são os pastores deles. E eles são nossos pastores. E o pastor, ele passa por esse processo. E ele é ordenado por aquele pastor que é superior a ele, que está acima dele. E aí ele está passando por a porta, ele está passando pela legalidade. Isso se chama legalidade. Ele está passando. Ele passou por um processo na igreja, ele comeu uns quilinhos de sal, foi indo, e está comendo uns quilinhos de sal até hoje, porque nós damos um tiquinho de trabalho, fala a verdade, né, irmão? Eu dou pouco, mas eu vou mudar, em nome de Jesus eu estou mudando. E aí, esse pastor, ele passa por um processo e chega num ponto onde ele é ordenado a pastor. Ele recebe essa missão de ser pastor, ele abraça essa missão, ele abraça essa causa. Então ele passou pela porta. Ele passou, fez todos os processos certinho, tudo bonitinho. E esse processo ele é físico e ele também é espiritual, porque é um processo espiritual. É um processo espiritual, irmãos. A gente vê o tanto que é trabalhoso, e se não for espiritual, se for pelo físico, não aguenta, não suporta. Não tem como suportar. Eu gosto muito de Paulo, irmãos. Eu vejo a história de Paulo, eu vejo Paulo como um grande pastor. Paulo, o apóstolo Paulo. E o tanto que Paulo sofria, o tanto que Paulo era perseguido, o tanto que Paulo fazia tudo, mas Paulo nunca desistia. O cara torturava Paulo, daqui um pouco pensava, agora ele vai parar. Daqui um pouco Paulo estava saltitando de novo. Paulo recebia picada de cobra, daqui um pouco estava de boa de novo, pronto para o combate. Paulo ia preso, mas daqui a pouco Paulo estava de novo, de pé. Quando Paulo e Silas, irmãos, oraram naquela prisão como dois líderes espirituais, eles não estavam preocupados com a situação que eles estavam vivendo. Eles estavam trancafiados, mas Paulo e Silas, eles eram libertos. Eles estavam presos ali com o cadeado, mas eles já eram libertos por Cristo e através de Cristo. Mas o mais interessante da história desses dois pastores, Paulo e Silas, é que Paulo e Silas, irmãos, depois do terremoto, as cadeias se quebraram, as correntes caíram. Mas se você prestar atenção na palavra, Paulo e Silas não saíram da cadeia. Porque eles queriam passar pelo processo legal. Eles queriam passar pela porta. Ele não quis correr, ele não quis fugir. Falou, não. Mas o objetivo principal de Paulo e Silas ali naquela prisão não era nem sair nem nada, era salvar a família do carcereiro. E aí é outro mistério. O coração dele, de Paulo e Silas, irmãos, almejava por almas. Amava almas. Ele era um cura, ou um curador de alma. Eles dois eram. Então a preocupação deles não estava em sair da prisão, estava em salvar a família do carcereiro. E ele salvou a família do carcereiro.
em Cristo Jesus, amém? Voltando aqui para nós, então, isso é entrar pela porta. E no verso 1, ele nos traz uma palavra um pouco mais pesada, que eu estou no 2, eu vou voltar para o 1. Diz assim, ó: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco quer dizer a portinha do curral, onde entra das ovelhas, mas, amém? Vamos fazer silêncio aí, ajuda aí, irmãos. Pelo aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou pula pela janela. Esse é considerado ladrão e salteador. E o que isso quer dizer? Existem dois caminhos. Existe um caminho correto, que é passar pela porta, é o que eu falei, ser ordenado, passar por um processo exigido pela igreja, passar por um processo espiritual, receber a missão, que é o mais difícil, abraçar a causa, lutar por ela, persistir nela. E existe um outro caminho que aparentemente seja mais fácil. Por exemplo, eu chego na porta, o porteiro não quer deixar eu entrar, mas existe uma forma de eu pular essa porta, esse curral, eu entrar nele. Posso pular pela janela, mas é o caminho correto? Não. Não é o caminho correto. E infelizmente, como eu disse aqui no início, nós estamos vivendo onde existe uma crise espiritual muito grande. E essa crise espiritual tem abalado e destruído parte da sociedade. Porque essas pessoas, elas pulam a janela, viram pastores e começam a conduzir um rebanho. E aí conduz um rebanho, mas esse rebanho, quando o lobo chega, ele é o primeiro a correr. Porque ele não passou pelo processo, ele não entrou pela porta, ele não foi abençoado, ele não foi liberado pelo Senhor, mas ele pulou, ele quis fazer um gato. E aí nós se vê muita gente, irmãos, triste, muita gente falando mal do evangelho, falando mal do pastor, falando mal dos líderes da igreja, que eu não entro mais em nenhuma igreja porque eu tive uma experiência com fulano de tal. Por isso a importância de você conhecer o seu pastor. Essa é a importância de você conhecer a história do seu pastor. Por isso a importância de você entrar em um ministério ao qual você conheça a história do ministério. Quinta-feira agora nós vamos estar lá, quinta-feira já estou dando um aviso, aproveitando em barro, quinta-feira, 19 horas lá na sede, um culto de ação de graça, comemorando 25 anos de ministério pastoral do pastor Marcos, pastora Márcia. Aí comemos quilos de sal. Aí comeram um quilinho de sal também já, né? Já comeram uns quilinhos de sal. Já sofreram, já se alegraram. Mas a vida do pastor é assim, irmãos. A vida do pastor é assim. E é que eu te disse o pastor que entra pela porta. E eu te disse da vida do pastor que não entra pela porta. O pastor que pula a janela. É por isso que nós precisamos ficar atentos e saber aonde estamos. Que palavra, aí o homem cheio do reteté, cheio de fogo, vira e volta e vulta. Esse é o homem de Deus. Aí vai lá, não conhece a história do homem de Deus. Irmãos, o diabo fala em língua, sabia? Ele gira, ele faz tudo. Esse dia eu estava vendo dois tipos de igreja. Uma até compartilhei com o pastor. Infelizmente eu não vou falar o nome da congregação, mas existe uma congregação muito antiga, muito respeitada no Brasil e fora do Brasil, que parte dela já está confundindo as coisas. Parte dela já está permitindo que coisas erradas do mundo entre a igreja e faça aquilo que não pode fazer. A igreja, a porta da igreja, ela é aberta a todos aqueles que querem cura, que querem receber cura, que querem mudança de vida. Porém, a pessoa, se ela não aceitar a mudança de vida, se ela não aceitar essa mudança, se ela não aceitar passar por um processo, irmãos, ela não pode exercer aquilo que só o Senhor pode dar a ela exercer, sem ser liberto, sem ser curado, sem querer mudança. E outra, eu estava vendo agora uma outra de novo, uma igreja onde as pessoas elas estão se vestindo de branco e estão girando, que há uma confusão muito grande do que está acontecendo ali naquele lugar. Eu, para mim, não era uma igreja onde estava pregando a palavra do Senhor. Para mim, estava na cara, que era outra coisa. Não vem ao caso. Mas as pessoas estavam girando com o saco branco na cabeça, tudo de branco. Cara, essa é outra coisa. Mas isso, irmãos, são aqueles pastores que, em vez de passar por a porta, porque passar por a porta não é fácil, passar pela porta. Eu falei do processo físico e espiritual. O processo da igreja exige uma sabedoria, um crescimento espiritual visível, tanto para o seu superior, tanto para toda a igreja. E aí a pessoa, ela se intitula e pula a janela e começa a fazer esse tipo de coisa, destoando, distorcendo a palavra do Senhor. Isso traz confusão à sociedade, isso traz confusão para o povo.
E aqui nesse lugar, eu posso te dizer que você está num lugar onde pastores foram ungidos pelo Senhor. Que um dia o Senhor falou: separei, venha, como diz lá em Josué, Jeremias, Hebreus, venha, vocês dois, agora é comigo. Foi o Senhor que levantou. Hoje nós podemos ter essa certeza. Hoje nós temos certeza. Hoje eu tenho certeza. Eu sei que você tem certeza disso. Não é mais tranquilo? Não é mais confiável? Não é mais confiável? Se chegar, você sabe a carreira que houve. Nosso ministério é um ministério tão transparente que praticamente todo mundo conhece todo mundo. Sabe de onde veio, sabe o que faz. Porque ele é transparente. E ele é um ministério que ele conduz pastor para passar pela porta. Não é pastor para pular a janela. O pastor tem que passar pela porta para entrar. Amém? Essa é a primeira atribuição. Segunda atribuição, eu vou ler aqui o verso 3 e o verso 14. A este porteiro abre a porta. A este pastor que entrou pela porta. A este porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome de suas ovelhas e as leva para fora. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E essa atribuição, ela quer dizer que o pastor, ele conhece a ovelha pelo nome. Ele precisa conhecer. O pastor que Jesus, ele tem Jesus como exemplo. Ele conhece a ovelha pelo nome. Aí você vira e fala: mas o pastor não sabe o meu nome. Eu te pergunto: você é ovelha? Da ovelha ele sabe. O problema é que às vezes nós estamos entrando na igreja, não queremos ser ovelhas, mas queremos que o pastor de ovelhas saiba o nosso nome, sabe o meu endereço, sabe o meu voz, sabe o meu telefone, quer que ele saiba de tudo. Mas eu não sou ovelha. A palavra diz que é ovelha. As ovelhas conhecem o pastor. Está falando que o pastor conhece a ovelha pelo nome, porém a ovelha conhece a voz do pastor. Então precisa ser ovelha, o pastor saber o meu nome. Entenderam ou não? Então essa atribuição é muito forte e ela é muito clara. Essa igreja aqui é muito grande, irmãos, mas se você for ovelha, eu tenho certeza que o pastor ele sabe o seu nome. Se você for ovelha. Vou falar aqui de uma forma muito rápida mais à frente as atribuições da ovelha. Rapaz, eu estava vendo as atribuições da ovelha, daqui a pouco eu vou ter que pedir perdão. Tem que pedir perdão, porque é pesado que Jesus fala aqui para a ovelha. Para pastor também, mas ele foi mais pesado para a ovelha. Mas vamos lá. Então essa atribuição, irmãos, de conhecer a ovelha, é que o pastor precisa. E no verso 3 ele diz aqui que a este pastor porteiro abre a porta. O pastor que conhece a sua ovelha, o pastor abre a porta. Amém? Vou acelerar. Parte C do verso 3. Agora vamos falar da terceira atribuição. Parte C do verso 3 diz assim: ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. O que isso quer dizer, irmãos? Essa próxima atribuição quer dizer que quem conduz as ovelhas para fora, para alimentar, para apacentar, para dar o alimento, é o pastor. O pastor, ele é o condutor, ele conduz as suas ovelhas. O pastor que segue o exemplo de Cristo, ele conduz as ovelhas. É ele que dá a direção, é ele que dá o norte. Vamos para o sul. Aí se o cara for para o norte, ele se arrebenta. A ovelha desobediente. Mas vamos para o sul, ovelhas. Aí a ovelha fala: não, mas eu quero ir para o norte. Eu não concordo. Estou enrolado hoje. Tenho que pedir perdão. Mas eu vou pedir. Amém? E aí a ovelha vai: vamos para o sul, irmão. Vamos para o sul. O pastor, ele é o responsável por isso. Nós temos que crer nisso. O pastor, ele é a figura representativa de Jesus Cristo aqui na igreja. É forte, não é, como diz Reinaldo? É forte. Mas é mais forte para ele com uma responsabilidade. Já pensou a pessoa ser aquela pessoa que representa o Filho de Deus para toda a igreja, para toda a comunidade? O pastor, ele representa isso. Jesus tem que... a hora onde ele pisa a ponta do pé dele, as pessoas têm que ver Jesus ali. Por nós aqui, eu e você, nós somos ovelhas, nós temos essa obrigação também. Nossa obrigação é... beleza, nós temos obrigação. Se nós não fizermos, beleza. Agora o pastor, ele tem que fazer, ele tem escolha. Se ele estiver num caminho ali, numa viagem, brincando de férias, mas se for reconhecido como pastor, irmão, se a partir daquele momento ele der um vacilo até com ele, com o que ele vai falar, ele já é julgado. Já vão julgar ele.
Ele é pastor lá na igreja, lá de vocês. Então é um pouquinho mais apertado, né? A obrigação dele é um pouco mais puxada. Nossa, também porque nós dá alteração mesmo e nós temos que parar de alteração, né? Ser luz mesmo em todo lugar que a gente vai. É porque assim, não tem grande responsabilidade como pastor, aí nós damos umas alterações. Tem hora que disfarça, dá uma de 007, de acordo com a situação. Eu sou muito sincero, irmãos, isso acontece. Então, não é para acontecer, não, estou mudando, nós precisamos mudar. Mas tem hora que nós é 007, de acordo com a situação. É crente só se perguntar, se vê, não sabe. Tu é crente? Sou. Dependendo da sua, sou crente, fala mais. Mas o pastor não tem essa escolha, cara. Ele tem que assumir esse papel porque ele representa Jesus Cristo. Quando eu falo pastor, eu estou falando dos pastores. Eles representam Jesus Cristo aqui nessa terra, aqui na igreja, para mim, para você, para a sua família, para a minha família. Ele é o nosso referencial, como Jesus Cristo. Quarta atribuição, verso 4. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. O pastor conduz as suas ovelhas, e aqui no verso 3 diz que o pastor que segue os exemplos de Jesus, ele vai adiante, ele vai na frente das suas ovelhas, para toda e qualquer situação, ele caminha adiante. Por que o pastor precisa caminhar adiante? Porque ele é o guia. E ele vai na frente para que todos aqueles que estão atrás dele, as ovelhas, somos nós, olhamos a ele e seguimos aqueles passos. Não tem como nós se perder, nós estamos olhando, ele está diante de nós. E aí nós vamos seguindo. Ele não pode estar atrás, ele está adiante. E aí nós vamos seguindo. E assim que precisa ser. A direção que o pastor levar, irmãos, como guia, aonde ele for levar, aquela é a direção certa. Se o pastor ele passou por uma porta, fez tudo que o Senhor tem orientado, e ele está indo adiante, nos mostrando o caminho, irmãos, é aquele caminho. Não tem outro, é aquele caminho, pode seguir. Não tem como dar errado. Quando Deus dá uma direção, irmãos, através do seu profeta, a direção é certa, por mais que muitas das vezes a direção nos doa, machuque, mas é aquela direção. O Senhor está no negócio, irmão. Agora, se nós não olharmos, irmãos, e seguir na mesma direção, aí, como diz o quartel, aí é chafurde, aí é alteração, aí é indo para a morte, aí é, em vez de ir para o abismo, está indo para o penhasco, está indo para a morte, caminho de morte. Precisamos seguir a direção, e é por isso que ele vai adiante das ovelhas. Lá no quartel existe um ditado muito prático e muito verdadeiro. Ele diz bem assim, que o guia é o espelho da tropa. Eu escutei isso demais, gente. Isso aí chega a machucar no meu ouvido. A tropa é espelho do guia, a tropa é espelho do guia. Mas porque a tropa precisa ser o espelho do guia. Se o guia ora muito, a tropa ora muito. E por aí vai, todas as consequências. Amém? Por isso que o pastor ele vai adiante, ele vai na frente sobre toda e qualquer situação. Esse é um exemplo que o Senhor Jesus deu. Quinta atribuição, vamos ir adiante um pouquinho, vamos lá para o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A vida de um pastor que segue o exemplo de Cristo, irmãos, ela é dedicada às suas ovelhas. Começando pelas ovelhas de casa, os filhos, a esposa e os demais, os demais. Então o bom pastor ele começa sendo um exemplo para as suas ovelhas ali primárias, vamos dizer assim, para os seus filhos, conduzindo ela e sendo esse exemplo. Jesus ele fez algo que nenhum pastor pode fazer, que foi morrer por nós. Porém, ele usou essa tese como um exemplo muito claro de até onde o pastor tem que ir. Até onde ele tem que ir para se dedicar à sua ovelha. Até onde ele tem que ir. Somente Jesus foi capaz de morrer, irmãos, morte física. E só ele. Mas ele fez isso para deixar um exemplo muito claro da profundeza que é ser um pastor, da alegria e da tristeza que é ser um pastor muitas das vezes em algumas situações.
A alegria é por saber que está fazendo a obra do Senhor. E a tristeza são as tribulações que passam no dia a dia, as lutas, que não é fácil. E essa dedicação, ela se inicia a partir do momento onde o Senhor chamou. O Senhor falou: vem, agora você tem uma missão. E dedicar-se às ovelhas, irmãos, é aceitar esse compromisso. Aceitar Ele é se dedicar às suas ovelhas. Já é uma dedicação. Ele aceita, ele fala: não, eu aceito. Não aceitou assim, eu aceito. Mas deve, né? Ele teve um processo, como eu disse aqui, mas aceitou a missão e tem feito a missão, tem cuidado daquilo que o Senhor tem colocado na mão, tem feito a vontade do Senhor e tem se dedicado às ovelhas. Essa é uma atribuição muito importante dessas demais que o Senhor fala, mas essa é uma das mais importantes que eu vejo. Mas ela se inicia quando aceita. Quando aceita. O pastor não aceita, então ele está já se dedicando às suas ovelhas. Sexta atribuição, verso 12 e 13. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa lá as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. A outra atribuição que Jesus fala aqui, irmãos, ao contrário desse mercenário, é que o pastor que segue o exemplo após Jesus ser deixado, ele jamais abandona as suas ovelhas. Ele jamais abandona. Aqui o mercenário, ele abandona. E o que é o mercenário? É o pastor que não entra pela porta. O pastor que pulou pela janela. Caiu de paraquedas, pastor. Virou pastor. E aí, irmãos, esse pastor, a qual Jesus tem aqui falado, ele jamais abandona as suas ovelhas. O pastor que segue aquilo que Jesus tem deixado, ele jamais vai abandonar a ovelha. Por mais que dá trabalho, por mais que seja difícil, eu falo o que eu sei, mas não abandono. Não abandono. Vai junto, rompe junto, briga junto, apanha junto, mas não abandona. Tem umas que dá trabalho. Tem umas que fogem. Tem umas que não querem entrar no aprisco. Tem umas que, além de não querer entrar, fala mal, maldiz. Por aí vai, essas aí. Mas mesmo assim, não abandona. Não abandona porque representa Jesus na terra, volto a dizer. E o coração de Jesus é amor. E o coração do pastor, ele tem que ser regado, tem que ser preenchido de amor. Porque tem hora que eu vou falar a verdade, pastor. Tem hora que eu fico assim, falei, em nome de Deus, dá um chute na bunda, dispensa. Daqui a pouco tá lá conversando. Falei, misericórdia, tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter cuidado. Tem hora que eu falo, agora o pastor vai dar minhas contas. Agora ele dá minhas contas. Bota eu passar enjoado. Mas aí depois ele fala de boa. E tudo se resolve. Amém? Pastor jamais abandona suas ovelhas. Existe hoje a situação onde o pastor, Jesus, quando ele fala sobre parábolas, onde ele fala das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma, e aquela da ovelha, quando a ovelha se perde dos demais, Jesus ali está falando sobre relacionamento. Tem muitos pastores que não passam pela porta e passam pela janela, que não se importam com essa perda de relacionamento. Não mede palavras, não mede esforço. E nós também, irmãos, nós temos essa responsabilidade como corpo de Cristo, como pastores em nossos lares, de tomar cuidado com aquilo que nós falamos com o nosso irmão, para não haver quebra de relacionamento. A quebra de relacionamento tem destruído o povo de Deus, tem destruído a igreja. As pessoas não medem as palavras para falar com seu irmão, fala de qualquer jeito, grita, briga. A pessoa fica um mês sem entrar na igreja. O dia que entra para a igreja, em vez de você abraçar, você fala, desviou. Em vez de dar um abraço, ô meu irmão, que alegria ver você aqui, né? Mas
Porque o pastor, ele precisa ser assim. Tá lá, a gente muitas das vezes julga, fala, não, agora não vai. Mas aí, chega quando você vai ver, tá abraçando, tá... Porque é assim que tem que ser. Nós precisamos aprender isso. Eu falo por mim. Começar de mim. Nós precisamos se preocupar com a consequência daquele nosso ato, a falar duro ou de forma mal educada com o nosso irmão. Você fala com seu irmão se magoa, por mais que irmão está passando por um processo, não está curado, e aí você fala muitas das vezes uma verdade a ele, mas ele não está preparado para escutar aquela verdade, e ele sai, se revela, se revolta, sai da igreja, não quer mais voltar. E aí se desvia dos caminhos do Senhor, morre, irmãos, vai para o destino ao qual nós não queremos, e aí a responsabilidade é sua, é minha, de não ter ido lá pedir perdão para ele, se reconciliado com ele. E muitas das vezes, irmãos, nós não estamos nos preocupando com isso. Estamos sendo durões, sendo brabões, sem amor no coração, sem amor ao próximo. É difícil amar o próximo, irmão? É demais. Quem fala para mim que é fácil? Fala para mim que é fácil ser crente? Então tu não é crente. Você fala para mim que é fácil ser crente, irmãos? É difícil. Jesus não deu nenhuma palavra de conforto para o crente, não. Falou, não, vai ser só maravilha, vem, vai ser tudo bom. Não, Jesus falou, ei, aguenta o tranco. O bicho vai pegar a partir de agora. Aceitou Jesus, Jesus falou, agora segura o tranco. Agora você vai ser crente, então agora segura. Jesus passou por atribuição. Jesus, quando recebeu o batismo de João Batista, que o Espírito Santo desceu sobre ele e recebeu poder. Irmãos, a primeira coisa que Deus fez com Jesus foi conduzi-lo ao deserto. Foi Deus, porque lá, se você ler na sua Bíblia, está escrito o Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo. Foi Deus que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, para que ele viesse ser aprovado. E ele foi aprovado com êxito, porque nosso Jesus, ele venceu no deserto, irmãos. Ele venceu no deserto. Enquanto o primeiro, Jesus, ele representa o segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão lá no Éden, irmãos, foi derrotado no Éden, no jardim onde tinha fruto, onde ele não precisava fazer nada, só cuidar, só chefiar. Ele falhou. E Jesus, o segundo Adão lá no deserto, venceu. Ele venceu. E o pastor representa Jesus aqui na terra. Aí você fala, não, quando ele recebeu, e chegou Lodinho, agora vai falar do deserto do pastor. Não, irmãos. É porque quando ele recebeu essa missão, eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor ia testar ele, de alguma forma. E ele já deu muitos testemunhos aqui, que são vários testes, vários desertos que se passam. Mas todo deserto tem um fim. Todo deserto ele tem um fim. Deserto não é lugar de morar. Nós passamos no deserto, mas o nosso destino é Canaã. Podemos morrer no deserto, mas se eu vacilar, eu morro no deserto. O deserto não foi feito para ninguém morar, mas se eu vacilar, eu moro lá até morrer, eu fico rodando lá até morrer. Amém? Então o pastor ele jamais abandona suas ovelhas, sobre toda e qualquer dificuldade. A sétima e última atribuição do pastor que segue o exemplo de Jesus. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las ou ajuntá-las. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O pastor aqui que segue o exemplo de Cristo, irmãos, ele não faz distinção de ovelhas. Ele não faz distinção de ovelhas. Jesus diz aqui que ele vai fazer o contrário, ele vai ajuntar elas, ele vai agregar elas, ele vai arrumar elas. E isso, irmãos, é trabalhar a unidade da peça. E viu que foi o Paulinho, pastor? O profeta do Paulinho, toda vez ele é o pastor. Pastor Paulinho. Aí ele vem e ele começa a orientar. Você viu que ele não falou nada, mas todos entenderam. E o mais interessante dessa peça é que ninguém falou nada, mas todo mundo entendeu, sim ou não? Todo mundo viu que tinha uma corda aqui, mas cadê a corda? Mas eu estava ali na cadeira, eu quase esqueci, mas porque eu estava agoniante ali, com eles botando força, a massinha tremendo assim, eu falei, meu Deus, que corda é essa? E eu estava ali agoniado, igual assistindo um filme, já que você fica se puxando ali. Mas você entendeu
Não precisou de ninguém falar. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo hoje um mundo onde as pessoas não estão mais olhando para aquilo que você fala. As pessoas estão prestando atenção no que você vive. Eles não estão mais olhando. Você fala, é muito lindo, é muito fácil falar, irmãos. A coisa mais fácil do mundo é falar. Difícil é você viver. Não é fácil. As pessoas me perguntam às vezes, me diz alguém que eu posso assistir na internet. Irmãos, é muito difícil eu dizer para você olhar alguém na internet, até porque eu não sei se ele passou pela porta. Eu não sei se ele passou por um processo. Eu não sei se ele se intitulou. Às vezes ele tem pastor, irmãos, que pensa que Jesus desceu do céu e ungiu ele. Foi Jesus que ungiu com óleo, estou até melado. Mas Jesus não fez isso, irmãos. Jesus ele trabalha por regras. O Senhor ele trabalha por regras. Isso aqui, irmãos, é a constituição do mundo espiritual. A nossa constituição hoje, física do Brasil, essa aqui é a constituição do mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por essa lei. Tanto para Deus, tanto para o diabo. O diabo, quando ele vai atacar a sua vida, ele mostra a Bíblia. E ele vai na Bíblia. Ele fala, eu estou mexendo na vida desse camarada, porque ele vacilou aqui, ó. Está aqui na Bíblia. O demônio está na casa da pessoa muitas das vezes. O demônio está lá atuando, trazendo destruição para a família. Está lá sentado no sofá, irmãos. E você grita, escuta louvor o dia todo, mas o demônio não sai, porque ele está lá com a carta de autorização. Ele está lá, porque você vacilou na palavra. E ele está lá na palavra. Senhor, ele vacilou na palavra. Enquanto você não abrir sua boca e assumir aquilo que você fez, pedir perdão para o Senhor, ele não sai de lá. E os demônios estão tão assim, irmãos, tão mal acostumados dentro das casas das pessoas nos dias de hoje, que eles estão se acomodando no sofá, estão tão caseiros, que quando você abre a porta do carro para sair, para passear, ele é o primeiro a entrar e sentar no banco. Eu sou dessa família. Tá tão assim? Tá. Mas ele está lá, ó, cartinha de autorização. É uma faca de dois gumes, irmãos, da vida e da morte. Da vida e da morte. Amém? E essa sétima atribuição, ela nos diz que o pastor ele não faz distinção de ovelhas. E isso, irmãos, representa para nós hoje que o pastor ele não faz distinção de quem está aqui dentro ou de quem está lá fora. Porque o olho do pastor está sempre focado, irmãos, para a alma. Está focado para a alma, salvação de alma, trazer almas, salvar almas, amar almas. Então não tem distinção. A pessoa está aqui, mas ela pertence a outro aprisco lá fora. Mas a palavra diz que o pastor que segue o exemplo de Jesus, ele a chama e traz uma unidade. Isso é trabalhar em unidade. Isso é o que vocês viram aqui na frente. Todo mundo desesperado. 20 pessoas, 19 pessoas aqui em cima, irmãos. E ninguém conseguiu. Em vez de um pegar, o outro chamar, irmãos, vem aqui, eu vim te ajudar. Eu vim te ajudar, mas ele prefere dizer, não, sai daí e eu consigo. Em vez de chegar e... Vocês pensaram isso ou não? Pensaram? Por que não se ajuntaram, né? Aí teve que vir o pastor e falar, irmãos, olha para mim. Foi lá e começou a colocar, vamos agora todo mundo junto, porque na unidade nós vamos conseguir puxar. E aí começou a puxar, e veio. E houve essa agregação, essa unidade aqui. Só depois que houve essa unidade, que é a sétima e última atribuição, que é a responsabilidade que nós vamos trazer essa unidade. Só depois que houve essa unidade, irmãos, eles conseguiram puxar. Ali era, tem um presente ali, tem um presente do pastor com o pastor. Amém? E aí eles puxaram, mas se fosse assim, as coisas, se fosse toda vez que puxasse com dificuldade, fosse um presente. Mas o presente foi uma brincadeira, mas na realidade é o problema ali, livrando o problema, puxando a situação, agarrando no chifre da égua, né? Como disse, a égua não tem chifre, como é que agarra? É por isso mesmo que é difícil. Agarrar no chifre da égua, puxar, em unidade foi fácil, sim ou não? Em unidade foi fácil, mas em só é difícil. Uma forma muito importante de reconhecer um pastor, isso eu em mente, Ronaldo falando, é aquele pastor que trabalha em unidade, que delega, que não faz nada só. Eu não fiz, nós fizemos, nós trabalhamos juntos.
nós fazemos as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Concluir. Falei sobre as 7 atribuições. Falar, mas vai concluir, não vai falar sobre atribuições das ovelhas? Vou. É porque é mais rápido. Senão a lapada é forte, principalmente em mim. Quando o pastor exerce, irmão, seu ministério, seguindo o exemplo de Jesus, mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil. Quando ele exerce, tudo o que ele fizer é aprovado por Deus. Por isso nós precisamos confiar. Tudo que ele fizer é aprovado por Deus. Eu quero dizer aqui, pastor Anderson, pastora Joelma, que vocês são pastores que seguem o exemplo de Jesus. Que para essa igreja, para a minha família, para toda a congregação, vocês têm sido uma luz de Jesus aqui nessa igreja. Não é uma luzinha, é um farol. Deus tem olhado vocês como farol aqui nessa igreja. As famílias dessa igreja têm visto vocês como farol. Os jovens têm visto como farol. Os homens, as mulheres têm visto como farol. Amém, sim ou não? Amém. Vocês verdadeiramente têm caminhado como bons pastores, como Jesus deixou, como Jesus designou, bons pastores. E nós somos ovelhas. Nós somente temos 7 atribuições. Eu vou ler rápido. Amém? É porque eu não tenho tempo, irmão. Verso 3, eu não vou ler o verso não, mas você já viu e você está com a Bíblia aberta. Verso 3 nos diz que eu como ovelha e você como ovelha precisamos ouvir a voz do pastor, dos nossos pastores. Precisamos ouvir, irmãos. Ouve que é sucesso. Verso 4, seguir a orientação do pastor. Vamos na peça, né? O pastor veio orientando, vamos todo mundo junto. Eu e você como ovelha precisamos seguir a orientação dos nossos pastores. Continuamos no verso 4, nos traz outra atribuição. Reconhecer a voz do pastor. Nós precisamos reconhecer a voz do pastor. Volto a dizer, se você tem sido ovelha, você reconhece a voz do seu pastor. Você pode estar com o seu olho fechado dentro da igreja, está 300 ministros de louvor cantando aqui em cima, mas quando o pastor fala no microfone, nós conhecemos, sim ou não? Quem conhece? Ou a pastora, quando sobe também, né? A pastora fala mais alto que quando ela fala também, todo mundo sabe que é a pastora que pegou o microfone. Porque a ovelha conhece a voz dos seus pastores. Versos 5 a 8. A ovelha, irmãos, ela não pode ouvir a voz nem ouvir e nem seguir a voz de estranhos. Cuidado com os lobos disfarçados de pastores. Conheça a vida dos seus pastores. A vida dos nossos pastores, irmãos, ela está aqui no altar. Ela está aqui visível. Ela é uma vida transparente. Ela é visível. Eles têm 3 filhos. E todo culto você vê os 3 filhos dele. Você vê a família dele no altar do Senhor. E isso para mim é algo que eu preciso almejar. É uma inveja santa. Não é nenhuma inveja. É um exemplo. Exato. Palavra fácil, eu esqueci. É um exemplo a ser seguido. E a gente precisa almejar aquilo, estar com nossa família em cima do altar, trabalhando em unidade para o Senhor, como família, né? Primeiro cuidou da família como pastor e das demais ovelhas, que também é uma família secundária, vamos dizer assim, se você quiser entender assim. Verso 9, a ovelha também precisa aceitar o alimento oferecido pelo pastor, que é a palavra, precisa aceitar aquilo, irmãos, como direção, aceitar aquilo como direção. Verso 16, outra função da ovelha, outra atribuição da ovelha, conhecer o seu pastor. Você precisa conhecer ele. Às vezes você está falando, não, mas o pastor não me conhece. Você também não conhece ele, porque você não virou ovelha ainda. Você precisa virar ovelha, irmãos. Não estou dizendo que você virar um animal, estou dizendo que você entende o que eu estou falando, misericórdia. Amém? E você precisa conhecer os seus pastores. Verso 26, você precisa acreditar nos seus pastores como ovelha. Você precisa acreditar. Sejamos ovelhas, irmãos. Sejamos ovelhas, porque nós temos pastores. Sejamos ovelhas. Amém?
Eu ia fazer um apelo, mas eu não tenho tempo. Eu vou passar adiante. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, você que tem algo a pedir perdão para os seus pastores hoje, você que não tem sido ovelha, tem deixado alguma dessas 7 atribuições aqui a desejar, peça perdão hoje ainda, não deixa passar não. Abraça eles, peça perdão. Logo acabar aqui o culto, você fala com eles, não deixa passar não. Amém? Eu quero aqui, no meio de todo mundo, de toda a igreja, pedir perdão para vocês dois. Pedir perdão. A gente falhamos em algumas atribuições, mas como eu disse para o Senhor, hoje eu falho tentando acertar. Eu tenho reconhecido os meus erros. Essa é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano, reconhecer os erros. E agora, eu falo agora diante de toda a igreja, hoje eu erro tentando acertar. Se eu errar com o Senhor, foi tentando acertar. Me perdoa pelas falhas. Me perdoe pelas falhas. Amém? Eu quero encerrar este momento agora. Quero chamar toda a família pastoral aqui em cima. Quero chamar todos os diáconos, obreiros, todos os líderes. Podemos ajudar. Nós vamos orar, irmãos, pelos nossos pastores, para que o Senhor derrame sobre eles graça, renovo espiritual. Paulinho. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu queria convidar você a ficar de pé. Amém? Nós somos agradecidos a Deus pela vida desse casal, pela vida de seus filhos. Nós sabemos que o preço que essa família paga é alto. O sofrimento que eles passam em suas vidas pessoal por causa do ministério é grande, querido. E eles dependem da nossa ajuda. Eles precisam da nossa ajuda. E eles contam com a nossa ajuda. É importante você lembrar que eles são gente como nós, como você. Sente dor, sente cansaço, sente falta de um abraço, de um toque, sente falta de um carinho. Então não isola seus pastores, não. Não tenha eles, querido, como se eles fossem Deus, porque eles não são Deus. Eles são homens e eles passam pela mesma necessidade que você passa. Uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Diga para o seu pastor, para a sua pastora: eu estou com vocês. Ele vai se sentir fortalecido e reanimado com isso. Amém, querido? E é importante você lembrar que eles estão passíveis até de caírem da posição que eles estão. Então eles precisam muito das nossas orações. É importantíssimo as nossas orações, porque são elas que sustentam eles de pé. Atendendo às nossas orações, Deus vai renová-los a cada dia, na alegria de passar pelo sofrimento, de cuidar de filhos que não foram eles que geraram, de vidas que não foram eles que trouxeram a existência. Você imagina o preço, querido? Porque eles são criticados. E muitas das vezes, querido, eles ouvem coisas que não merecem ouvir. Então aqui dentro do coração deles, querido, tem dor. Igual dói no meu coração, igual dói no seu coração quando você ouve palavras que você não gostaria de ouvir. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor tire essa dor e coloque alegria. Tire a tribulação
e coloca paz, não coloca refrigério. É as nossas orações que vai derramar isso agora. E você vai fazer isso com alegria. Estender a mão para os seus pastores, para os filhos deles que também sofrem ataque espiritual e não são poucos. Amém, querido? Para que Deus continue nos dando alegria da presença deles na nossa vida. E sustentar eles de pé, firme no propósito de glorificar Deus na vida deles. Amém, querido? Estende a sua mão para cá, com misericórdia e com amor. Pai, nós apresentamos essa família, da qual nós nos alegramos, porque elas fazem parte da nossa vida. E nós queremos pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que a sua mão seja, Senhor, sobre esse casal e sobre essas crianças. Nós te damos louvor por essas vidas. Nós somos agradecidos ao Senhor, meu Deus, pelo que o Senhor vem fazendo através dessa família. Nós compreendemos, meu Pai, que a carga que eles carregam é pesada. E nós te pedimos que o Senhor venha renová-los agora, na força, Senhor Deus, no ânimo, na alegria, Senhor Deus, para que prossigam, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor propôs para eles. Pai, abençoa o Anderson, abençoe a Joelma, abençoa o Davi, o Danilo e o Daniel, meu Pai, para que eles sejam crentes autênticos, para que o testemunho dessa família seja verdadeiro, Senhor, para que o testemunho dessa família atraia outras vidas para a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o ministério desse casal, dessas crianças, Pai, fortalece-os a cada dia, renova no coração deles a esperança da tua salvação, renova no coração deles o temor a Deus, para que eles temam e tremam diante da tua presença, para no cumprimento da palavra de Deus, meu Pai, eles não voltarem atrás, eles não recuarem, mas prosseguirem com o único objetivo de glorificar o teu nome, de te exaltar. Pai, obrigado em nome de Jesus por essa família. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor vem fazendo. E na autoridade, que é no nome de Jesus, nós repreendemos o poder das trevas agora. Nós repreendemos toda a força do maligno sobre essas vidas. Frustramos os planos de Satanás sobre essas vidas. Caia por terra agora todo o projeto do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Todo o plano de Satanás caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E eu te peço, meu Pai, que o coração dessa família esteja repleto de regozijo em Ti, esteja repleto de alegria por prestarem ao reino de Deus um serviço que alegra o coração de nosso Pai. Enche de paz o coração dessa família, meu Pai, e no nome de Jesus, dê sabedoria a esse homem, Pai. Abre o entendimento desse homem e dessa mulher, para que o Senhor continue se alegrando com eles. Pai, nós queremos te dizer que nós estamos alegres por termos o Anderson e a Joelma como pastores das nossas vidas. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou em nosso coração essa fé, porque acreditamos, meu Pai, que eles foram levantados por Ti. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu Pai.